Quando estamos unidos, estás entre nós e nos falará da sua vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do seu Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Dione, administrador paroquial desta paróquia de São José, quero aqui saudar o poder público e judiciário convidado nesta noite, assim também como as comunidades de Itaitu, Piancó, Lázaro do Timbó, Alegre, Alto Bonito. Sejam todos bem-vindos ao novenário de São José. Quando o padre me convidou e me enviou o tema da festa, achei tão bonito e tão profundo espiritualmente esse tema, tirado do livro do Apocalipse, de uma revelação de João, o evangelista. E o tema, esta é a casa de Deus entre os homens. Mas eu fui olhar no livro do Apocalipse, né? E aprofundar um pouquinho sobre esses versículos, que está no capítulo 21. E João viu uma forte voz nessa revelação, que procedia do trono, e dessa voz dizia: eis que o tabernáculo de Deus está entre os homens. Esta será a morada do Deus entre todos os povos. Deus viverá com eles e eles viverão com Deus. Isso nada mais é que uma profecia tirada do livro do Apocalipse, que Deus
deu a João para falar sobre a igreja. Se compreendêssemos este grande mistério que é a igreja, certamente nunca teríamos dúvida alguma de qual é o lugar que Deus nos chama. Falar de igreja católica talvez hoje soe como apenas uma das mais diversas instituições e denominações que existe dentro da nossa sociedade. Mas olhando isso de um modo humano, humanamente falando, socialmente falando, mas sabemos claramente que existe uma única igreja. Está lá, e desde o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, no capítulo 8, nós encontramos uma frase bem expressiva. A igreja única, a celestial, ela se tornou visível para nós. Ela não é uma outra igreja, ela é a mesma igreja. E por isso, quando nós celebramos a Santa Missa, nós falamos em comunhão com os santos, em comunhão com os anjos, que já vivem aquilo que nós prefiguramos e desejamos participar, que é dessa igreja celestial. E por que ainda no nosso coração temos dúvida de qual lugar Deus nos chama? Qual é a igreja que nós entramos e que ao olharmos tem um tabernáculo de Deus, como o próprio João havia visto, onde o próprio Deus está presente no meio de nós? Senão a igreja católica, católica como a universal, a única igreja de Cristo. E por isso, nós que somos chamados a reconhecer esta grandeza do mistério da igreja, nós precisamos compreender não apenas o conceito social que nos dá, mas de sermos pertença dessa eternidade. E vivendo esse tempo da Páscoa, que é exatamente esta ressurreição de Cristo, onde nós somos chamados a vivermos com Cristo, mortos para o pecado e vivos como novas criaturas, a Páscoa tem o seu sentido pleno quando nós encontramos dentro desta igreja a mãe dispensadora de todos os mistérios, de toda a graça, dos sacramentos e de tudo que nós precisamos para permanecermos firmes para a eternidade. Daí nós entendemos o que São Paulo nos diz, que o nosso olhar e o nosso coração esteja voltado para as coisas do alto, não para as coisas daqui. Até mesmo a visão de igreja não deve ser apenas uma visão de igreja social. Senão a gente vai dizer que a gente pode estar em qualquer lugar, que Deus vai estar em qualquer lugar. Ou podemos correr o risco de dizer ainda de que a gente em casa já não precisa ir à igreja, porque em casa já é o suficiente. Mas qual é o lugar que João viu como revelação, como casa de Deus, morada do Altíssimo, lugar onde o próprio Deus se fez presente no meio de nós, senão a igreja católica? E isso aqui eu não estou desmerecendo aos nossos irmãos evangélicos e dizendo que Deus não está lá. Mas a morada do Altíssimo se encontra na igreja, que é muito mais do que uma instituição. É a igreja celestial, onde nós, irmãos e irmãs, somos chamados a sermos pertença dela. Daí nós compreendemos como é grande e como é grandioso esse grande mistério, porque Jesus, quando tornou a igreja visível, e eu quero recordar aqui com vocês, quando foi esse momento que Jesus tornou a igreja visível? Quando ele perguntou aos discípulos:
o que é que dizem por aí que eu sou? Aí os discípulos disseram para Jesus: Senhor, alguns dizem que tu és Elias, outros que é João Batista, que ressuscitou dos mortos, ou algum grande profeta. Aí Jesus olha para eles, para saber se eles estão prontos para compreender esse mistério da igreja, e perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, ele tem a capacidade de dizer aquilo que Jesus esperava: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pois bem, Pedro, tu não falastes humanamente, tu falaste cheio do Espírito Santo, e por isso tu serás chamado, Simão, de pedra, Petrus, pedra, rocha, e sobre esta igreja eu vou edificar, e sobre esta rocha eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno jamais terão forças, jamais prevalecerão sobre ela, porque essa igreja foi construída sobre a rocha da profissão de que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, meus irmãos. E quando nós dizemos que somos católicos, que somos igreja, precisamos ter a dimensão de que nós somos igreja, esta igreja celestial com comunhão dos santos. E é uma grande responsabilidade dizer que somos igreja. Quando o padre sobe ao presbitério e ao púlpito vai pregar, ele pode pensar várias coisas, mas eu não posso pregar o meu achismo, eu não posso dizer aqui o que é que eu acho, eu preciso falar em nome da igreja e ter propriedade. Por quê? Porque a igreja é uma morada, uma família, ou melhor dizendo, onde o próprio Deus tornou visível, porque Ele sabia que ela seria aqui no mundo a porta de acesso para a eternidade. Então quer dizer, padre, que fora da igreja não há salvação? Parece que os papas já falaram sobre isso, não foi, padre Johnny? Fora da igreja. E eu lembro que quando o Papa falou essa expressão, foi um reboliço muito grande, né? Porque ela se tornou visível exatamente para nos salvar. Então, como nós dizemos que não precisamos da igreja, nós podemos até inventar uma desculpa, porque estamos pós uma pandemia que ainda está passando, e talvez a gente tenha se acostumado em ficar os finais de semana, o domingo em casa. Mas cadê essa pertença de ser igreja, de ser essa comunhão com os santos, com os anjos que cantam santo e que cantam glórias e aleluia a um Deus que se fez presente? Será se nós vamos abandonar esta morada que Deus se fez presente no meio de nós? Quem de nós vem aqui da igreja e reza diante do Santíssimo Sacramento? Quem de nós compreende a grandeza desse lugar, onde Deus se faz presente aqui no meio de nós, a cada missa que é celebrada, onde o mistério eucarístico, nós podemos tocar no próprio Deus e comungá-lo e alimentar a nossa alma e sair daqui prontos para uma grande missão, porque terminada a missa, começa a missão. E que missão é essa, padre? A primeira missão é de sermos cristãos. Se eu digo que sou católico, que eu sou pertencente a esta igreja, eu preciso no mundo ser um cristão. E é um grande desafio hoje você ser cristão, porque ser cristão é pensar contra as coisas do mundo. É por isso que Jesus já tinha alertado os seus discípulos, dizendo: vós não sois deste mundo. E porque vocês não são deste mundo, sabe o que é que o mundo faz com vocês? Que a gente coloca tanto: ah, mas esse mundão é bom demais. É bom, porque tudo que Deus criou é bom.
mas o mundo vos odeia, porque nós não somos daqui, somos da igreja celestial, nascemos e fomos criados para a eternidade. Então nós não podemos nos conformar apenas em vivermos aqui. Viver aqui é bom, mas imaginemos nós o que é viver no céu, meus irmãos, unidos com Nossa Senhora, com São José, com o glorioso São José, com os anjos, com os santos, e ainda mais diante do grande trono de Deus. Se não formos igreja aqui, certamente não seremos igreja no céu, porque não existe uma dualidade entre igreja, existe uma única igreja. E daí nós já percebemos que se no mundo existe diversidade de igrejas, ou melhor, igrejas entre aspas, eu quero colocar aqui, é porque o mundo já quis deturpar essa realidade, para que você não compreendesse esse grande mistério de ser igreja. Então, meus queridos irmãos, quando você disser que é um católico, não diga apenas que você é um católico institucional, porque isso é um grande pecado. Você é um católico porque você pertence como um homem e uma mulher batizados, morto com Cristo no pecado para uma vida nova. Você não é apenas uma igreja institucional, você era uma igreja, você pertence a esta comunidade dos eleitos, os convívios dos eleitos. Mas aqui também eu quero falar desse período pascal, porque domingo passado nós celebramos o Domingo da Misericórdia, instituído pelo Papa João Paulo II, santo, né? E ele realizou isso a pedido de Jesus, que apareceu para Santa Faustina, e disse que no domingo depois da Páscoa, dentro da oitava do domingo da Páscoa, se celebrasse o Domingo da Misericórdia. E o que é misericórdia, Padre? Misericórdia, que é um nome tão usado por nós, né? No nosso cotidiano, é quando nós invocamos o coração de Jesus e esse amor incondicional de Deus pela humanidade. Falar de Páscoa é falar de misericórdia, porque só houve ressurreição por conta da cruz, e só houve cruz porque o próprio Senhor decidiu livremente dar a sua vida por nós. E aí nós pegamos o evangelho de hoje, onde Deus nos fala: Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Oh, bendita misericórdia de Deus! Porque podemos também cair num grande pecado de achar que somos bons demais, e por isso, por sermos bons e por lutarmos pela vida de santidade, a gente merece o céu. Mas quando nós alcançarmos a eternidade, é pura misericórdia de Deus, é pura bondade de Deus que nasce do seu coração livre. Eu gosto muito de uma passagem bíblica onde o próprio Senhor diz: não fostes vós que me escolhestes. Porque às vezes a gente pode achar e correr o risco de que fomos nós que escolhemos a Deus, e por isso é bom ver essa igreja cheia, é bom ver os fiéis aqui reunidos na casa de Deus, no lugar onde Deus fez morada. Mas não fomos nós que escolhemos a Deus por primeiro. Foi Ele que nos escolheu e nos chamou a estarmos aqui, meus irmãos, a sermos igreja, a sermos esta unidade, a pertencermos à eternidade. E por isso nós chamamos essa bondade de Deus de misericórdia. É pura misericórdia de Deus. Então não achemos que vamos ser salvos porque somos bons ou porque somos santos demais. Mas é a graça de Deus, é esta misericórdia que é derramada sobre nós,
onde jorrou sangue e água do peito de Jesus e que lavou a humanidade do seu pecado, é esta misericórdia que nos fará a conhecermos esta igreja celestial que hoje gozamos ao nos reunirmos cada vez para celebrar a Santa Missa. Que o nosso coração possa usar desta misericórdia cada vez mais. Eu quero que você feche os seus olhos por um instante. Eu queria que você agora se imaginasse diante de Jesus, no momento em que o soldado abriu o peito de Jesus e dele jorrou sangue e água. E você vê esse sangue e essa água jorrando sobre você como uma grande fonte de misericórdia que não cessa. E agora eu queria que você pensasse um pouco na sua vida. O que é que tem te afastado de Deus? O que é que tem te afastado de pertencer a esta comunhão, de ser igreja, de ser comunhão? Porque o pecado tem a capacidade de nos tirar essa pertença de igreja. Quando a gente fala que nós estamos fora da comunhão, excomungado, é porque algum pecado nos tirou esta comunhão. Eu queria que você, diante desta misericórdia de Deus que está jorrando sobre você agora, quais são as coisas que te tiram desta graça, desta pertença de ser igreja? O interessante é que a misericórdia de Deus, ela é sem fim. E por isso nós confiamos nesta misericórdia. Ó sangue e água, que jorrastes o coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Ó sangue e água, que jorrastes o coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes o coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós. E ainda com os olhos fechados, se coloca diante dessa misericórdia, coloca a tua vida, pede para o Senhor lavar a tua vida com a sua misericórdia, com este sangue e água que jorra do seu peito aberto. O que agrada a Deus em minha pequena alma É que eu ame minha pequenez, é que eu ame minha que eu reconheça pequenez, que mesmo fraco eu sou vitorioso, porque eu encontro em Jesus a minha força. O que agrada a Deus Em minha pequena alma, em minha pequena alma, é que eu ame minha pequenez. é que eu ame minha pequenez. Vai ficando de pé e cantando. E minha pobreza É a esperança cega que nós temos nesta misericórdia de Deus, que não deixará que o pecado nos tire a pertença de sermos igreja, de sermos comunhão com o Senhor. que eu tenho em sua misericórdia. Bota força nessa voz e canta, bota a mão no peito. Não vamos desistir nunca, Senhor, enquanto a tua misericórdia jorrar sobre nós. Nunca vamos desistir, Senhor, de confiar que esta misericórdia salvará na nossa vida. É a esperança cega. É a esperança
misericórdia. Misericórdia. Só as mulheres. Cega, mulheres, canta. Que tenho em sua misericórdia. E os homens cantam também, confiando nesta misericórdia. Cega, que eu tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que temos. Eu quero que você olhe para o irmão que está do seu lado e que você diga: graças a Deus, Graças a Deus. temos a misericórdia do Senhor sobre nós. E eu quero que você aplaude a misericórdia de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E agora nós vamos